Se você está nessa situação com a minha amiga Lertina, professor Francisco Rosário vai dar uns caminhos para que você possa melhorar ou até sair, ou buscar, inclusive, as alternativas, né? Professor Francisco Rosário, primeiro, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui para falar de um assunto que todo brasileiro conhece muito bem. Dívida. O que fazer? Todo mundo está sempre endividado com aquelas contas do cotidiano, mas tem aquelas dívidas que foram contraídas muitas vezes, às vezes até desnecessariamente ou até emergencialmente. O que fazer nesse momento para poder... Eu sei que houve uma redução, isso já tem uma luzinha no fim do túnel. É importante como fazer então para poder sair desse endividamento? Professor, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. E uma dica aqui, a Lertina parece que é um caso crônico. Crônico, aí é perdido, aí não tem como. Não tem como. Se ela ganhar na Mega Sena, ela continua devendo. Pode dar areia, o grão de areia do mar. Não tem como, é como Tapuru, não tem jeito, né? Mas brincadeiras à parte, o que está acontecendo é o seguinte, a gente está vivendo um momento que você tem um aumento da taxa de juros, né? As famílias alagoanas vinham com endividamento crescente desde o ano passado, chegando a 76% de todas as famílias. E isso é uma má notícia, né? Porque você tem mais gente devendo e mais gente, recentemente, dos últimos 6 meses, aumentou muito a inadimplência. Porque a dívida, Wilson, você comprou alguma coisa hoje, se não pagou à vista, você está devendo para o mês que vem. Então, esse não é o problema. Não é o problema ter dívida. O problema é você não pagar no vencimento. Entendi. Seus compromissos. Aí você fica inadimplente, né? Então, esse é o problema nosso. Quer dizer, você cresce o endividamento, mas junto com ele, estava até mais ou menos contido até o primeiro semestre, a partir de junho e julho, a inadimplência voltou a crescer. Um dos motivos que aí o pessoal de banco, né, Serasa, tem argumentado que foi por conta das bets. As famílias estavam tirando dinheiro do pagamento de dívida, do consumo normal, né? E mais recentemente você tem o 13º que entra, né? O espírito natalino que está chegando. Comprar as coisas. Pois é, aí você termina comprometendo ainda mais seu salário para 2025, que é um problema, porque você tem que ter esse controle para entrar o ano seguinte um pouquinho mais tranquilo, né? A gente espera que aconteça. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer, eu pedir aqui que as pessoas participassem, os nossos telespectadores, e eles fizeram perguntas para o senhor. Professor, deixa eu ver quem faz a primeira pergunta para o professor Francisco Rosário, é o Jairo Souza. Ele coloca aqui, professor Francisco, usei meu 13º salário para negociar dívidas e não sobrou nada para as compras de fim de ano. Devo usar o cartão de crédito? Ih, caramba. Bom, Jairo, primeiro, parabéns. Né? Usar o 10º para limpar o pelo. Se livrar de juros altos às vezes, né? Ou podia ser alguma coisa inadimplente e tal, que estava juros sobre juros. Então, esse foi uma ação correta. Quer dizer, você tentar, com qualquer renda extra, diminuir o seu endividamento. Agora, fazer novas dívidas, aí você tem que botar na ponta do lápis. Principalmente porque ele toca ali numa coisa que é muito perigosa, né? O cartão de crédito. Pois é, com 400 e tantos % ao ano de juros, né? Se bem que mudou a regra, né? Dívida desse ano, já eles têm um limite de 200%, não aumenta. Mesmo assim é muito alto. Mas mesmo assim, 200%, né? A inflação nossa está estourada, está aquele celeuma todo mundo está falando. Cara, a inflação está 4,82% ao ano. E o cartão de crédito te cobra 200% de juros ao ano. Absurdo. Então, então todo mundo preocupado com a inflação, claro, porque está pesando no bolso, né? Mas, e o cartão? Que dos endividados, Wilson, 94% das dívidas estão em cartão de crédito. O que é um perigo muito grande, né? Exatamente. Então, é esse cuidado que você tem que ter quando você liquidei e tal, beleza, faça novas dívidas, faça seu controle. Tem que saber se tem condições de pagar. Só faça a dívida no cartão de crédito se você puder pagar a parcela. Integralmente. Senão o negócio de pagar mínimo, você vai ficar numa bola de neve e aí é terrível. Não dá. E o professor já explicou isso outras vezes. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje, professor. Deixa eu ver que os nossos telespectadores participaram desse bate-papo sobre endividamento. Capaz de ser a Lertina que quer falar. Não, agora é a Ana Maria. Quase que era ela, que achará, né? Ana Maria. Ela pergunta assim, professor, quero pagar as contas de luz atrasadas, mas tenho contas do mês para quitar. O que fazer? Essa foi uma das perguntas que mais chegaram.
Pois é, energia, essas contas básicas, que a gente chama de serviços... Água, luz, né? Serviços essenciais, você não pode deixar atrasar, né? Porque senão corta. Então você vai ficar sem energia, às vezes você tem um pequeno negócio em casa, precisa do freezer, né? Você vai, da geladeira, você vai perder alimento, aí o prejuízo é maior. Então, melhor pagar o atrasado, certo? E fazer de tudo para continuar pagando em dia as contas de energia, água, porque corta, não tem para onde. São contas e é essencial, essenciais, né? Você então, todo mês está recorrendo aqui. Então, precisa para sobreviver. Exatamente. Não tem como você... de novo, qual a dica? A dica é você fazer quais as contas essenciais da sua casa, né? Energia, água, telefone, né? Comunicação, de modo geral, que é telefone, internet. O celular, internet, né? É essencial para você. Monta esse custo, escola de filho, se for o caso, aluguel ou prestação da casa, né? O valor da alimentação, feira. Então, você monta essa planilha no caderno, numa folha de papel e guarda na carteira, para lembrar o que é que tá pagando. Sobrou, aí você pode se dar ao luxo, porque ninguém é de ferro, de consumir algo mais, trocar alguma coisa, algum vestuário, um eletrodoméstico, ir para uma festa, sei lá. Mas, primeiro, as contas básicas, sob pena de você colocar em risco sua família, a sobrevivência da sua família. Muito bem, professor, acho que é por aí mesmo, é questão de planejamento, né? O brasileiro tem dificuldade de planejar e o senhor fala muito sobre isso. Planejamento, não precisa ser nada de Word, bonitinho, no caderninho mesmo, né? O mercadinho, tanto. Isso. A luz, X. E você saber quanto você ganha X e gasta XY, tem que parar. Tem que dar uma reduzida para poder aquele orçamento entrar dentro do que você pode gastar, né? Porque, Wilson, daqui para frente, isso já está acontecendo há tempo atrás, mas vamos falar daqui para frente, estamos na iminência de um novo ano, a exigência de planejamento pessoal vai ser cada vez maior. Por quê? Acabei de falar, inflação 4,82. Então, qualquer estouro vai 5%. Então, você não vai ter mais do que 5% de aumento, 7% de aumento de salário ao ano. Tá certo? Ao ano, né? Porque geralmente você tem aumento real de salário um pouco acima da inflação, 1%, 2%. Se a inflação dá estourado 5%, você vai ter 7%. Entendi. Né? Então mas 7% não é uma coisa de outro mundo. Claro. Então você tem que saber exatamente como é que você tem que gastar e como a gente está vivendo mais. Então, a gente lá na frente tem que ter previdência, tem que ter recursos para medicamento, para plano de saúde, para o Previda. Importante, tem que ter mesmo. É a única certeza que a gente tem mesmo. Agora é o seguinte, 2 dicas para a gente encerrar por conta do nosso tempo, 2 dicas para quem está nos acompanhando agora, já não entrar 2025 endividado. Bom, se pagou, foi igual o Jário, né? Isso. Que ele pagou tal... Com o 13º. Com o 13º, contas. De novo. Presente, primeira coisa, presente é muito bonito, é um sinal de respeito, né? Que você ama aquela pessoa, mas se isso for apertar seu orçamento, não faça. Então, presente é isso, né? A gente tem que ser pragmático, né? Você não pode fazer uma bondade para outra pessoa se você vai se prejudicar nessa história. Segunda coisa, que é a época de festa e tal, cuidado com o volume de confraternizações, e hoje as confraternizações são pagas, né? Então, cuidado, porque isso no final do mês pesa. Você tem que pagar essa fatura do cartão, geralmente as pessoas pagam no cartão. E faça o planejamento. O que é que você quer para 2025? Porque o financeiro entra na nossa vida, às vezes a gente entra na bola de neve e não se dá conta, tanta coisa no dia a dia, mas para você ajustar, você precisa ter meta. Você quer dever menos, você quer guardar alguma coisa a mais, então você tem que ter meta. Qual a meta para 2025? Dever menos, guardar algum dinheiro. Faça essa meta e comece com R$10 que seja, mas comece. Perfeito, professor, excelente essa dica aí. A Lertina está copiando tudo, estou ouvindo ela aqui. Enfim, né? Tomara. Por isso que eu não dou presente a ela, porque senão eu vou ficar endividado. Entendeu, Lertina? Eu tenho vontade de lhe presentear, mas... Tá bom? Muito bem. Professor, um abraço grande, sucesso, boa semana. Eu que agradeço. Com economia e com muita tranquilidade. Vamos embora. Importante. Até a próxima, viu? Isso. Sucesso. Tá aqui, ó, @Chico Rosário _. Quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário. Um abraço grande, sucesso. Até mais. Uma vez, obrigado por tudo aí. Muito bem. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.